Esdras, capítulo 6. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Versículo 7. Investigados os arquivos reais da Babilônia, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, contendo o decreto de Ciro, autorizando a edificação do templo em Jerusalém, a origem de suas despesas, que viria da casa do rei, e a devolução dos utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém. Mediante estas informações, Dario baixou um novo decreto, reafirmando o decreto de Ciro e acrescentando punição de morte a todo homem que alterasse o seu decreto e uma maldição a todos os reis e povos que estendessem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. E conforme profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, a obra prosperou e foi completada no 6º ano do reinado do rei Dario. O templo foi dedicado com regozijo, com ofertas pelo pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel, e estabelecido o ministério dos sacerdotes e levitas em seus turnos e ocupações. Os exilados puderam então celebrar a Páscoa do Senhor, pois os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. O Cordeiro Pascal foi morto para todos os que vieram do cativeiro, e comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Amados, há um registro no qual nossa vida está escrita, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Salmo 139, versículo 16. Também há uma obra de edificação sendo realizada na vida de todos os que vieram do cativeiro, do pecado e de todos os que, unindo-se a eles, decidiram dizer não à imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. Sendo este mundo de pecado cativeiro, o Cordeiro de Deus foi morto por toda a raça humana, mas o galardão de sua morte e ressurreição está reservado somente para todo aquele que nele crê. João capítulo 3, versículo 16. Está chegando o tempo em que o príncipe deste mundo questionará sobre a vida de cada ser humano, e apenas aqueles cujos registros estiverem limpos pelo sangue de Jesus, que decidiram se separar das imundícias da terra, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, Ezequiel capítulo 9, versículo 4, receberão o selo do Deus vivo, Apocalipse capítulo 7, versículo 3. E completada será a obra do Espírito Santo em suas vidas, e celebrarão e comerão diante do Cordeiro de Deus, no banquete preparado nas cortes celestiais. Permita que dia após dia, sem falta, Deus opere em você a boa obra que Ele já começou, sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Então, naquele grande dia, o acusador não terá do que lhe condenar, pois os teus pecados foram perdoados
pelo verdadeiro Cordeiro da Páscoa. O Senhor alegre o teu coração e fortaleça as tuas mãos nesta certeza, até que ele venha. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, Casas em Edificação. 10 dias de oração. 4º dia. Oremos por pais e mães que sejam cheios do Espírito Santo, por filhos que honrem a Deus e a seus pais, por nossos 5 amigos de oração e seus familiares. Rosana Garcia Barros.